Hoje eu quero falar com você que é pobre sobre alguns assuntos que todo pobre deveria entender. E eu acredito que entendendo esses assuntos, não precisa ser nenhum expert, tá? Mas entender esses assuntos vai possibilitar você ganhar mais dinheiro, diferente do que você já está acostumado, sabe? Porque pelo que eu tenho observado, é muito comum os pobres, eles ganhar dinheiro ou sendo CLT, ou às vezes vendendo um serviço como autônomo, um produto, sabe? Mas existem outras maneiras de ganhar dinheiro e às vezes a gente precisa compreender como ganhar dinheiro, que faz toda a diferença lá na frente, sabe? E é sobre isso que eu quero falar alguns assuntos com vocês hoje. Anotei aqui. Mas o primeiro assunto que você deveria entender, que pode te ajudar a ganhar dinheiro, é entender sobre macroeconomia. E você não precisa ser nenhum expert para compreender sobre os princípios da macroeconomia, sobre expansão econômica, sobre contração econômica, porque em cada momento desse, o dinheiro, o dinheiro inteligente, ele está sendo direcionado para renda variável, para renda fixa, e às vezes o pobre ali ele não entende, o dinheiro dele está simplesmente aplicado na poupança, e ele poderia estar explorando essas possibilidades de estar rentabilizando o capital dele com um maior retorno, sabe? Porque se você é pobre, cara, a sua vida já é tão difícil. A sua vida já é tão... A minha vida também já é tão difícil. É tão suada. E às vezes a gente tem essas possibilidades e entendendo a macroeconomia pode com certeza ajudar você rentabilizar o seu dinheiro com um maior rendimento, sabe? Então, tem canais aqui no YouTube que falam sobre macroeconomia, que falam sobre economia no geral, e isso, nesses assuntos, com certeza vai te ajudar a entender onde colocar o dinheiro, se é hora de estar apostando na renda variável, se é hora de o dinheiro estar sendo alocado em renda fixa. E no Brasil, cara, se você está deixando o dinheiro aqui na poupança, você está tentando encontrar um investimento na bolsa de valores, aí uma aposta, uma pimentinha na bolsa do valor, uma small cap, provavelmente você vai se dar mal, cara. Isso tem uma semelhança de investimento em tigrinho, sabe? De uma aposta. E você poderia estar deixando o seu dinheiro em uma renda fixa pagando 15% ao ano, que isso já é uma maravilha, sabe? E não vou lembrar aqui agora, mas mandaram no grupo que eu tenho aqui que fala sobre cripto. Vou procurar aqui para vocês poderem entender o que eu quero falar sobre isso. Porque às vezes a galera pensa que é a melhor coisa investir em renda variável. Mas na maioria dos casos o que vai pagar melhor a você é uma renda fixa. Sem risco, ali com excelentes retornos, né? Na média comparado do mercado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, não vou achar. Tanta coisa que a turma manda no grupo aqui. Mas enfim. Depois você pesquisa aí. Média de retorno de renda fixa, renda variável, IFIX, Ibovespa. E você vai ver que renda fixa está dando pau aí na maioria, tá? O segundo assunto que eu acho que todo pobre deveria saber que vai ajudar essa pessoa a ganhar dinheiro é entender sobre marketing digital. Quando eu falo sobre marketing digital, eu falo entender sobre fazer roteiro, entender sobre gravação de vídeo, entender sobre edição de vídeo, entender sobre copy, entender sobre tráfego pago, entender sobre esses princípios e essas ferramentas que são utilizadas para que empresas se utilizem do digital para ganhar mais dinheiro. No sábado passado eu estava prestando um serviço para uma empresa, eu sou CLT, e também tenho um pequeno empreendimento, e a gente foi numa empresa em Aldeia, eu moro aqui em Jaboatão, PE, e nesse primeiro contato com o cliente, a gente já tinha feito uma call, conversado pelo Meet, mas ele queria conhecer
a gente, sabe? Porque ele estava pagando um valor X, ele queria saber se ele poderia, de fato, apostar no que uma empresa pequena estava oferecendo de serviço para ele, que é uma empresa bem maior, e já fatura alguns milhões por mês. E nessa conversa, pelo que a gente teve de leitura após, foi que conhecer sobre essas ferramentas, sobre esses negócios, sobre marketing digital no geral, nos ajudou a ganhar a confiança desse cliente, sabe? E às vezes você tem uma, duas, três habilidades que é utilizada no marketing digital que irá te possibilitar a fazer contatos, negócios com pessoas até muito maiores que você. Porque o que é normal uma empresa que já fatura milhões fazer? Encontrar uma empresa já muito grande, sabe? Mas nesse caso, ele confiou no nosso serviço e ele conversou ali umas 2 horas para poder entender a nossa visão de marketing, entender sobre se a gente de fato consegue fazer alguma coisa para agregar valor à empresa dele, sabe? Então, se você tem interesse de mudar de vida, de ganhar mais dinheiro, cara, o marketing digital tem vários princípios e ferramentas que, se você compreender em conversas com pessoas que pode sair um negócio ali, isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar, porque toda empresa hoje precisa criar conteúdo, sabe? Toda empresa precisa se envolver com... Se ela quiser vender mais, ela precisa estar na internet. Ou você cria conteúdo, ou você consome conteúdo, sabe? Essa é uma realidade que ninguém vai mudar. Todas as empresas que são gigantes, elas estão também criando conteúdo, sabe? Ou você está criando ou você está consumindo. Então, se você quer pensar em ganhar dinheiro, você tem que estar envolvido onde o dinheiro está, entende? E esse caminho aí, ó, ou você cria, se você cria aparecendo, ou você cria oferecendo ferramentas e serviços para que as empresas criem com o seu serviço e ferramentas, com toda certeza você vai conseguir ganhar mais dinheiro. Terceira coisa aqui que é muito importante todo pobre saber e entender é sobre criptomoedas no geral. Entender um pouco sobre Bitcoin, entender um pouco sobre a tecnologia da blockchain, entender sobre criptomoeda. Não estou falando em comprar uma moedinha que vai valorizar 1000%, mas entender de fato cripto como uma tecnologia disruptiva, sabe? Provavelmente se você não conhece cripto, você está muito indiferente a como isso tem impactado de fato na vida de quem já é um criptonativo, sabe? Além de ganhar dinheiro, eu já tive experiência com cripto, com DeFi. Cara, o DeFi, ele é simplesmente fantástico. Teve um dia que eu fiz uma viagem. A viagem que a gente fez, que eu peguei dinheiro emprestado na Caminho, foi pra onde? Pronto. Eu fui pra Bahia e eu queria pagar à vista. Foi. A gente foi pra Bahia, pra Morro de São Paulo, e eu queria pagar à vista, o máximo que eu pudesse pagar à vista, não fazer dívida no cartão. E eu não tinha grana suficiente para poder pagar tudo à vista, sabe? Eu poderia colocar no cartão. Mas o que é que eu fiz? Eu tinha Solana, eu peguei minhas Solanas, coloquei na Caminho, que é uma plataforma de empréstimo, coloquei lá como colateral e peguei outra parte emprestado, peguei dólar emprestado, saquei os dólares para Binance, converti em real e viajei com boa parte do que eu precisava por meio de empréstimo em DeFi. Agora imagina, eu pagando ali uma mixaria, sem data para pagar, eu precisava pagar. E tipo, a própria Solana que eu emprestei valorizou e cobriu os custos que eu tinha de empréstimo, entende? Então, essa compreensão de como as criptos, a tecnologia funciona, cara, isso é fantástico. Eu hoje não tô tão por dentro, né? Não tô tão fazendo essas operações porque sofri um hack, meu computador, eu acho que ele tá comprometido, eu vou comprar outro. Mas tipo, hoje eu tava entrando na Aave e eu tava vendo a porcentagem, né, de empréstimo que você vai ter que pagar se você pegar alguns ativos ali. Tipo,
pegar dólar a 6%, entende? Isso sem data para pagar. Se você vai pegar no banco, você paga mais de 1% ao mês, entende? E 1% eu coloco no barato, tem situações aí que chega a quase 2%. E todo mês você já tem que pagar ali aquele valor fixo. Em cripto não, você às vezes tem um valor, você coloca como colateral, pega o empréstimo sem burocracia, sem nada, instantâneo, você não precisa conversar com ninguém, é outra realidade, sabe? E tô mostrando isso aqui, eu tô falando isso aqui com vocês porque eu não conheço ninguém aqui do meu bairro que é pobre e tá envolvido com isso, que procurou e compreender isso. E às vezes eu tô falando aqui pra essa câmera e alguém do outro lado aí tem um insight, vai estudar mais, vai se aprofundar mais sobre isso e ele percebe que existe um sistema que pode ajudar a ganhar dinheiro, ajudá-lo a ganhar dinheiro e que é sem burocracia, ali tem toda a privacidade, né? Liberdade de você fazer o que as suas condições permitem, sabe? Então é isso. Eu quero pedir a você que se você ficou até aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu gostei. Muito obrigado, até mais e valeu.